Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. O PT se rendeu aos encantos? Não. À força de Arthur Lira e, junto com aliados lulistas nessa campanha, nessa vitória do Lula contra o Jair Bolsonaro, junto com o Geraldo Alckmin, contra o Jair Bolsonaro, teve que dar um passo atrás e fazer um acordo com aquele que fez de tudo para que o Lula não fosse eleito. De tudo. Né? Quem é o Lira? O Lira é o cara do orçamento secreto. O Lira é o cérebro que articulou esses vale auxílio taxista, auxílio caminhoneiro, auxílio para aqueles que precisam, mas que não podia ser dado naquele momento, e o auxílio emergencial, no meio de um processo eleitoral. Ele foi aprovando tudo para que o Bolsonaro pudesse disputar a eleição com uma força que teve. Bolsonaro não teria 49% dos votos, né? E fazendo o Brasil correr o risco de ter um país liderado por um fascista por muito tempo, não fosse o Lira. Mas mesmo com tudo isso, o PT teve que decidir apoiá-lo para a presidência da Câmara e provavelmente Lira será reeleito a despeito de todos os crimes que ajudou a cometer na presidência da Câmara, que não foram poucos, entre eles a aprovação de todos esses auxílios que deveriam ter sido barrados pelo Supremo, porque interfeririam, como interferiram no resultado das eleições, com dinheiro do Estado. Ele vai se reeleger presidência da Câmara com algo assim espantoso de votos. Dos 513 deputados, provavelmente Lira terá mais de 450, entre eles votos de petistas, socialistas, comunistas e muitos istas que o combatiam há algum tempo atrás. Por que isso aconteceu? Por que motivo o PT aceitou fazer um acordo para apoiar o seu algoz? Não é para dividir poder, para apoiar. Porque o PT se viu absolutamente sem alternativa. Os deputados do PT perceberam que, se fossem para a disputa com Lira, seriam derrotados. E aí, num cálculo pragmático, avaliaram que essa derrota poderia colocar o governo Lula em péssimos lençóis. Qual era o cálculo político desses deputados, alguns com os quais eu conversei? É que Lula ganhou a eleição com 50,9% dos votos. Bolsonaro teve 49,1%. Lula vai começar, quando muito, com um índice de ótimo e bom e regular de aprovação do seu governo de 55% dos votos. Ou seja, vai ganhar alguns ali que não tiveram juntos ou que não votaram, mas nada mais do que isso. Ou seja, vai ter 6 meses duríssimos, sem recurso, por isso precisa apoiar aí uma verba para poder dar o auxílio para as pessoas que precisam de R$600, né? E para isso precisará contar com Lira e muita gente do Centrão, para o que eles chamam furar o teto, e eu chamo aí de fazer justiça social, né? Para poder tirar dinheiro da mão de banqueiro, né? Do bolso do banqueiro, e colocar comida na boca do povo, como Bolsonaro, aliás, fez, furando todos os tetos possíveis e inimagináveis, e recursos ainda para poder, por exemplo, fazer funcionar universidades federais, institutos federais, poder colocar merenda no prato do menino e da menina que estudam nas escolas públicas, e outras tantas coisas que não existem recursos no orçamento. Por exemplo, comprar vacina.
Então, se o governo Lula perdesse o primeiro braço de ferro com Lira, fosse derrotado com um candidato à presidência da Câmara e o Lira começasse a bloquear todo esse tipo de coisa, o cálculo desses deputados e senadores também era de que Lula poderia ir perdendo popularidade. E não tem margem para isso. Ele está no 51 ao 49. Se ele perde, o Bolsonaro poderia se fortalecer muito rapidamente. Se a crise aumenta, se o povo começa a ficar insatisfeito, as manifestações poderiam engrossar. E aí o Lira poderia repetir Eduardo Cunha, tirar da cartola um processo de impeachment muito mais rápido do que talvez o próprio Eduardo Cunha tirou. E tentar derrubar Lula ainda no primeiro ano do governo, porque contaria com os bolsonaristas que hoje estão na frente dos quartéis para poder dar o caldo necessário de massa a esse movimento golpista. Foi esse o cálculo que fez o PT recuar e anunciar apoio àquele que foi seu algoz durante toda a campanha. Os cérebros da Operação Reelege Bolsonaro foram, de alguma maneira, Lira e Ciro Nogueira, que está no Catar brincando de passear, ou de, sei lá, de entregar disquete, porque um levou disquete, o outro levou pendrive. Talvez o Eduardo Bolsonaro levou os pendrives e o Ciro Nogueira levou os disquetes e estão lá distribuindo para a galera que está vendo o jogo, que está muito interessada em saber como fazer um golpe no Brasil. Então, essas pessoas, o Ciro Nogueira, o Lula não tem necessidade de fazer acordo agora, mas com o Arthur Lira acabou tendo que fazer. O que isso vai significar, o futuro irá dizer. Se a estratégia pragmática, talvez excessivamente pragmática, de fechar um acordo antes, inclusive, de um anúncio de apoio à PEC, antes, inclusive, da posse dos novos deputados, né? Para que essa pressa toda? Porque eles perceberam que se chegassem atrasados na festa, no acordo, poderiam ser excluídos dela. Enfim, Lira se torna hoje, a partir desde ontem, com esse apoio anunciado, um homem fortíssimo do novo governo, do governo Lula. Sim, ele terá nas mãos, entre outras coisas, a prerrogativa de colocar impeachment para ser votado. O que isso vai causar, por exemplo, com Renan Calheiros, que é inimigo figadal do Lira, também a gente não calcula. A gente pode estar se fazendo um acordo que resolva a situação da Câmara e crie desequilíbrio no Senado. O tempo irá dizer. Da minha parte aqui, o que me parece complicado é de entre terminar a eleição, que faz exatamente um mês hoje, e fechar esse acordo com o Lira, foi tudo muito rápido. Tudo muitíssimo rápido. E sem que houvesse, pelo menos de forma explícita, algo em troca. É quase que um apoio dadivoso. Tipo, estamos fazendo todos os sinais para que você não nos maltrate. Enfim, a ver, era isso que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todes.